voltando aí na nossa análise, né? A gente estava falando do Itamar Franco e do Fernando Henrique Cardoso. Trouxe um gráfico aqui para a gente ver. Olha lá. Variação mensal do IPCA antes do Plano Real. O IPCA aí é uma das métricas aí da inflação. Tá? Olha lá. Em março de 90, eu tenho uma inflação ali mensal de 82,39. Né? Se a gente olhar, eu tenho picos aí, onde eu vou tendo inflação gigantescas ao longo desse período. E aí, quando eu tenho a implementação do Plano Real, eu tenho que a queda, né, e aí de 92 para frente eu tenho uma queda e quase uma estabilização. Claro que de 94 para frente eu vou ter períodos ali ainda de adaptação econômica, que a gente vai ver no governo Fernando Henrique, como é que isso funciona, mas automaticamente quando eu implanto o Plano Real, isso já dá uma queda do índice inflacionário, né? Olha lá, Plano Real, a média seria 16,44 aqui, a média do IPCA, antes do Plano Real, olha aqui, ó. E aí, isso década de 80, vindo, final da década de 80 explode, eu tenho um período aqui hiperinflacionário e depois tende a cair novamente, e regularizando isso principalmente de 98 para frente, a gente consegue estabilizar bem nossa economia. Mas vamos lá. Quando a gente fala de Fernando Henrique, né, a gente está analisando aqui 2 mandatos dele, de 94 a 2002, e aí em 2002 a gente vai ter a eleição do Lula, né, onde que ele assume em 2003, mas ainda qual que é o grande desafio aí do Fernando Henrique Cardoso, né, o FHC? O desafio dele ainda é estabilizar a economia, ou seja, a gente percebe que a gente está num sério, vários governos entram e saem e a gente não consegue estabilizar nossa economia. E no finalzinho do ano passado eu disse para vocês, né, como é que a gente consegue mudar a moeda e estabilizar nossa economia. Entenda, pessoal, que se a gente tivesse somente uma medida, que era a mudança do plano econômico, a mudança da moeda, iria ser igual às outras, né, porque eu estou trocando só a maquiagem da economia. Se eu chamo de cruzeiro novo, cruzado, real, o que for, isso não interessa para o investidor. Interessa é a credibilidade que aquela economia, independentemente do nome que ela tenha, ela transfere. Ou seja, se aquela economia ela é sólida, se aquela economia ela produz ali algo que o investidor ele não corra tanto risco. Né? Então, isso que o investidor quer saber. E quais são as ações aí, ou as medidas tomadas que o Fernando Henrique e o seu governo ele vai tomar daí para frente? Primeira medida delas é a adoção do modelo neoliberal ipsis literis, né? Ou seja, na aula lá de neoliberalismo, nós vimos ali que a cartilha rezada pelo consenso de Washington, a gente tem uma redução dessa participação do Estado cada vez mais, ou seja, eu tenho uma preocupação com a tributação, com o pagamento de impostos, política de privatização, né? E aí, quando eu falo de privatização, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente crucifica o Fernando Henrique. Eu acho que sim, ele teve erros ali cruciais no processo de privatização, e aí a gente vai até falar isso quando eu falar ali de política de privatização, mas a gente vai ver que esse binômio, e aí presta atenção no que eu estou dizendo, né, esse binômio entre plano real e privatização, foi isso daqui que fez com que a nossa economia se estabilizasse. Como assim, Júlio? Vamos lá. O que dá valor a uma moeda? Eu já até falei isso com você. Se eu pegar uma folha de caderno, rasgar ela aqui, pegar uma nota de 100 reais, rasgar, por que eu rasgando a nota de 100 reais você vai me chamar de louco? Porque ela tem um valor econômico. E o que dá valor a ela é a quantidade de lastro financeiro que um país tem. O que é esse lastro? É a quantidade de ouro e de dólar que um país tem guardado lá no seu Banco Central. Beleza, então o que está acontecendo aí da década de 70 até nesse momento? O Brasil ele vem perdendo esse dinheiro, porque os investidores retiram esse dinheiro, a gente está muito endividado, eu estou pagando juros, eu estou pagando dívida, ou seja, a gente tá remando literalmente contra a maré. Eu estou perdendo muito investimento, perdendo muito dinheiro, perdendo o meu lastro financeiro e automaticamente a minha moeda se desvaloriza o tempo todo. Perfeito? Então o que vai voltar a dar valor a ela não é o nome dela simplesmente. Mudei agora, vou chamar real. E sim, eu voltar a ter muito lastro financeiro. Então acorda para o que eu estou dizendo.
Eu mudar e agora eu estou mudando o plano político brasileiro, o plano econômico brasileiro, perdão, ou seja, eu tinha uma política que era uma política ainda keynesianista, agora eu entro num plano político ou numa política econômica neoliberal, junto com isso. Eu mudo a minha moeda, ou seja, mudar a maquiagem, sim, ela é importante, porque eu vendo o país, eu mostro para o mundo que a minha economia agora é outra, ela não é aquela moeda falida mais, ela é uma nova, mas o que de fato vai lastrear ela, que nesse período a gente ficou conhecido como processo de dolarização da nossa economia, é exatamente a política de privatização. Ou seja, o que o governo ele começa a fazer? Se a gente volta na década perdida, perdão, na marcha forçada, foi o momento onde que o Estado esteve mais presente. Uma fábrica falia, o Estado ia lá e comprava, ou seja, estatizava. A gente, naquele momento, a gente não estava deixando a economia cair porque o Estado estava ficando inchado, ele estava ficando grande. Automaticamente, se eu tenho uma empresa que está falindo e eu adquiro ela, eu adquiro suas dívidas, eu adquiro sua folha de pagamento e o Estado vai ficando cada vez maior. E o que o Estado teve que fazer nesse momento? Ele teve exatamente que agir o contrário. O Estado está muito grande, ele está muito inchado, ele tem muitas dívidas. O que eu faço? Eu vendo a grande maioria das empresas, me livro em tese de uma série de encargos, uma série de impostos, uma série de folhas de pagamentos. Esse dinheiro que eu estou recebendo com as vendas, automaticamente vai dar o lastreamento que eu preciso para equilibrar o meu plano econômico. E uma vez que minha moeda agora ela está lastreada, então acompanha comigo. Peguei as minhas empresas, vendo, ou seja, privatizo, esse dinheiro que entra automaticamente começa a lastrear ou dolarizar. E por que eu falo de dolarizar, né? O lastro econômico até 1942, perdão, ele era somente o ouro. E aí teve uma conferência, conhecida como Conferência de Bretton Woods, onde os Estados Unidos também colocou o dólar como lastro. Então, se um país ele tem pouco ouro, mas ele tem muito dólar na sua economia, ele é um país que tem uma economia forte, porque ele tem muito lastro. Haja vista países do Oriente Médio que têm reservas de petróleo infinita e que a moeda é super valorizada, exemplo a moeda do Catar, porque existe uma quantidade de lastro financeiro muito grande. Voltando para a pauta, então, da nossa aula. Então, eu vendendo, privatizando as minhas indústrias, automaticamente eu vou lastreando a minha economia. Se eu vou lastreando a minha moeda, vai ficando forte perante o mercado e eu mostro para os investidores que isso é muito importante. Inclusive, teve um determinado período, se eu não me engano, foi até 94 ou 95, onde nós tivemos a equiparação, onde R$ 1 equivalia a $1. Né? E isso é muito importante no primeiro momento, porque eu estou mostrando para o mundo que a minha moeda ela tem valor assim como o dólar. Mas no segundo momento não é tão interessante assim, porque qual que é a moeda que é mais forte, o dólar ou o real? Pergunta retórica. É o dólar. Se eu, enquanto investidor, R$ 1 é igual a $1, eu vou preferir investir em dólar nos Estados Unidos, porque é uma moeda que ela é uma moeda mais histórica. Ela tem uma construção social, econômica que me dá mais segurança, tá? Então, ele começa a se desvalorizar porque os investidores eles vão preferir investir no Brasil com uma moeda um pouco mais valorizada, mas ele já mostrou a sua credibilidade nesse primeiro momento. E aí é quando vai para R$ 1 equivale a $2, ou seja, o sujeito que ele gastaria $2 para investir lá fora, aqui ele está investindo com R$ 1, ou seja, ele gasta aqui 50 centavos o que ele investiria lá nos Estados Unidos com $1. Né? Então, só a gente fazer aí a relação de metade, né? Então, só para a gente fechar essa primeira discussão, né, quais são as medidas aí? Eu tenho a adoção de uma política neoliberal. Junto com isso, eu tenho a mudança do plano econômico, onde eu chamo agora de um plano real, ou seja, eu tenho a maior potencialidade do consumo, porque estabiliza os preços, a inflação e tudo mais. Eu tenho um maior investimento, porque eu estou mostrando para os meus investidores que a economia agora está forte, está equilibrada, e automaticamente eu começo a incentivar as minhas importações, porque se eu controlo o dólar perante o real, automaticamente eu consigo comprar produtos importados, porque a diferença agora é muito pequena do que era anteriormente, ou seja, agora eu tenho
uma moeda que ela está de pé de igualdade com o dólar, eu consigo comprar produtos importados. Por que a política de privatização é uma política importante nesse momento? Primeiro, eu tenho uma defasagem de infraestrutura muito grande. O meu parque industrial vem sendo sucateado há anos, né, especificamente há quase 20 anos. Então, eu vendendo ali essas empresas, passando para o capital privado, eu me desfaço de dívida, eu me desfaço de folha de pagamento, e eu tenho esse parque industrial todo ele renovado, mas agora com dinheiro privado, que foram dessas empresas que compraram essas indústrias. Perfeito? Eu reduzo o endividamento público, porque se esse dinheiro está entrando através do pagamento ou da compra dessas empresas, eu consigo minimamente pagando as minhas contas e dolarizando a minha economia, e eu gero esse processo de modernização que vocês viram. Vamos fazer um parêntese aqui agora. Judson, então eu não estou entendendo. Por que o Fernando Henrique ele é tão criticado assim com as políticas de privatização dele? Sendo que você acabou de falar que a privatização foi um mal necessário. Pessoal, a crítica não é a privatização. Presta atenção no que eu estou dizendo. Acorda para isso e, inclusive, anota isso. A crítica não é a privatização, e sim as empresas que foram privatizadas e o valor das empresas, que é o valor que elas foram vendidas. Vou pegar um exemplo clássico. Vale do Rio Doce. Perfeito? A Vale do Rio Doce ela foi privatizada no período Fernando Henrique Cardoso. Tá? Ela foi privatizada por um valor de 30 bilhões de dólares. Tá? Alguns estudos aí falam que esse valor aí equivalia a 10% de tudo que ela valia naquele momento. Tá? Então acorda aí. Ó. Eu estou falando que a Vale do Rio Doce ela foi privatizada por 30 bilhões de dólares, 10% do que ela valia naquele momento. Tá? Então, ou seja, essa é a primeira crítica. Eu vendi a preço de banana. Tá? E segundo, a privatização da Vale ela é um crime porque você não está privatizando simplesmente uma infraestrutura, né? Uma empresa. Não, estou passando uma empresa para o setor privado. Então ali vai o prédio, que antes era do Estado, agora vai ser dessa empresa, os carros, toda a infraestrutura, né? E todo o lucro da empresa. Não é somente isso. Uma vez que você privatiza a Vale, você também, e a Vale sendo uma empresa de mineração, você também está privatizando o quê? O subsolo. Como assim? Ela extrai o quê? Minério de ferro, ouro, bauxita. Qual é a conta que a gente faz, ou de que maneira a gente mensura a quantidade ainda de minério de ferro que a gente tem no quadrilátero ferrífero, na década de 90 ad infinito? Qual é a quantidade de ouro que a gente tem lá? Concorda que é impossível a gente saber a quantidade que tem e o valor disso? E uma vez que a gente privatizou a Vale do Rio Doce, todos esses recursos minerais deixam de ser de propriedade do Estado e passa a ser de processo de exploração dessa empresa. Aí você fala, Judson, mas eu já li, eu já vi que tudo que está no subsolo é do Estado. Tá, ok, isso é verdade. Mas uma vez que você vendeu a empresa que explora isso, o Estado ele vai ter uma porcentagem desse valor, que é o que a gente chama de royalty, perfeito? Onde esse royalty dentro do Brasil ele é muito, mas muito pequeno em relação a outros países. Vou dar um exemplo aqui. Tá? O royalty de exploração de minério de ferro na Nova Zelândia, que é um país que explora tanto minério de ferro quanto o Brasil, Austrália e Nova Zelândia. Tá? O pagamento de royalty lá é o equivalente a aproximadamente 17% do valor do produto vendido. E mesmo assim é baixo. Estou falando que a empresa fica aí com 83% de tudo que é explorado. Aí você fala, poxa, Júlio, lá é muito baixo. Sabe quanto que é no Brasil? 2%. Ou seja, 2% de tudo que a Vale extrai, ela paga através de royalty para o Estado. Ou seja, isso daí não tem valor que pague. Então a crítica da privatização no governo Fernando Henrique não é a privatização em si, e sim o valor da privatização e as empresas que foram privatizadas. E aí eu posso dar mais exemplos. Né? 49% de toda a Petrobras foi privatizada nesse momento. Todas as empresas de energia foram privatizadas nesse momento, exceto uma. Qual foi ela? CEMIG, aqui em Minas Gerais.
Por quê? Porque o Itamar Franco ele sai de presidente e vem ser governador de Minas Gerais. E nessa ocasião, o Fernando Henrique queria privatizar a CEMIG. O Itamar Franco ele bate o pé, inclusive faz um abraço simbólico ao entorno do Lago de Furnas com todos os funcionários da CEMIG e fala: não, não vai privatizar, porque, inclusive, até hoje é a empresa que tem a melhor prestação de serviço, se comparar empresas privadas com empresa pública, né, que é a CEMIG. A CEMIG é a empresa que tem a melhor prestação de serviço dentre as outras empresas prestadoras de serviço, com a tarifa relativamente menor, e, além disso, é uma empresa que tem a maior lucratividade dentre as outras. Então, todas as empresas de distribuição de energia, empresas de telefonia, o que a gente chama de Telebrás, ela também foi privatizada nesse momento. Né? A CSN, que é a Siderúrgica Nacional, a Uzi Minas, a Acesita, que eram empresas siderúrgicas, também foram privatizadas nesse momento. Ou seja, o nosso parque industrial, de indústria de base, que foi desenvolvida e implantada no período do Vargas, ela está sendo toda ela entregue agora, toda ela privatizada, e a gente começa a romper com o que nós chamamos lá de uma política de substituição de importações, porque, na verdade, essas empresas estão sendo privatizadas para empresas multinacionais. Perfeito? Vamos finalizar essa análise aí para não ficar muito longa a explicação e abrir para as dúvidas. Deixa eu fechar aqui para avançar. Com essas privatizações, uma ação mínima que o Estado faz aí é a criação das agências reguladoras, ou seja, se agora essa empresa não é do Estado mais, o Estado tem que garantir o mínimo de prestação de serviço. Então, eu vou criar essas agências reguladoras. A ANTT, né, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, se eu privatizei as minhas ferrovias, se eu privatizei as minhas rodovias, como é que eu garanto que essa prestação de serviço dessa empresa privada está coerente com aquilo de fato que ela está cobrando? Se o pedágio está ali, está todo mundo pagando pedágio, mas ela tem que prestar um serviço de qualidade. A Anatel, de telefonia, né? Se a Telebrás foi privatizada, a Telemig Celular foi privatizada, e quem compra essas são empresas internacionais como a Oi, a TIM, a Vivo, né? Como é que eu garanto que essa prestação de serviço está sendo executada de boa qualidade? A Anatel, em tese, ela preza para isso, tá? Então, se você tem algum problema de telefonia, que você liga para a empresa, ela não resolve, você liga para a Anatel, que ela te dá um prazo de 5 dias úteis para resolver, e se não resolver, ela multa a empresa, né? Ou seja, não estou falando que é o melhor dos mundos, não, mas é uma ferramenta de controle aí do Estado, mesmo abrindo mão das empresas, tá? E quais são as consequências desse tripé, vamos dizer assim, né? Neoliberalismo, plano real e privatização. Primeiro, eu tenho a menor participação do Estado, e aí fica claro essa política de privatização. Eu tenho a desnacionalização da nossa economia, tá claro isso? Ou seja, se eu tinha uma estatização no primeiro momento, né? Uma política nacional desenvolvimentista até o final da ditadura militar. Agora eu tenho um processo neoliberal entrando, ou seja, eu deixo de ter um olhar muito nacionalista, vamos dizer assim, para o processo de investimento, e eu começo a desnacionalizar. Inclusive, minhas vendas das minhas empresas, as privatizações, são para empresas multinacionais. Eu tenho a modernização do parque industrial, né? Porque se eu tenho aqui agora uma maior facilidade de importação, eu consigo comprar mercadorias vindas de fora, tecnologia vinda de fora para modernizar, e, além disso, com as minhas privatizações, né, a empresa que compra ou o investidor que compra vai também modernizar esse parque industrial, e eu começo a ter um processo de desconcentração industrial no Brasil. Acorda para isso daqui, ó. Isso daqui vai caminhar junto com o processo de desmetropolização brasileira também. Né? Nesse período, nós começamos um período conhecido como guerra fiscal. Anota o nome aí, guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Antes, quem decidia a localização de uma determinada indústria era o Estado. Quando eu falo Estado, Estado com E maiúsculo, Estado-nação. Né? Você vai localizar no Sudeste, lá no Nordeste, lá no Norte, Sudã, Sudene, aquela coisa toda que nós vimos. Agora não. O Estado maior abriu mão disso e ele delega essa função para os municípios. Como assim? Ou seja, os municípios eles começam com uma guerra, de fato, por isso guerra fiscal, de quem oferece mais condições e fatores locacionais para as empresas irem para esse município. Quem oferece mais mão de obra, isenção de impostos,
sei lá, mercado consumidor e etc, etc, etc. E o exemplo que a gente tem desse período de desconcentração industrial é a chegada da Mercedes-Benz no Brasil. Em 1994 ela vem para o Brasil e ela está ali em disputa, né? Está olhando ali para dois locais em Minas, Uberlândia e Juiz de Fora. E ela se instala em Juiz de Fora por quê? Juiz de Fora ela ganha nesse processo de guerra fiscal com o município de Uberlândia. Juiz de Fora oferece mais condições. Ofereceu, deu o terreno, construiu a infraestrutura, tem uma universidade federal com mão de obra qualificada, mão de obra mais barata, ou seja, muito próximo de Rio e São Paulo e Belo Horizonte, e isso faz com que o Juiz de Fora ganhasse nesse processo, né? Então, uma série de indústrias que estavam vindo para o Brasil naquele momento começa a não ir mais para o Sudeste, ou se vai para o Sudeste, indo não mais para BH, Rio e São Paulo, e sim cidades médias ao entorno dessas cidades grandes, ou em outras regiões, Nordeste, Norte, onde vai promover, a gente vai trabalhar isso em geografia urbana, vai promover um processo de desmetropolização também. Tudo bem? Mas uma vez que eu descentralizo a minha indústria, eu vou gerar um problema de infraestrutura. Ou seja, eu tenho agora uma indústria que sai de São Paulo, capital, e vai para São José dos Campos, vai para Juiz de Fora, vai para o Nordeste, vai para o Norte, mas eu não tenho uma infraestrutura que suporte isso. Né? A minha infraestrutura ou está toda sucateada ou não tem essa infraestrutura que comporte isso em outras regiões. E como o meu processo de desenvolvimento industrial ele começa a ser alavancado nesse período, né, década 94, 95 até os anos 2000, em 2001 o Brasil sofre uma grande crise de distribuição, de produção de energia e distribuição de energia, que nesse período ficou conhecido como os apagões, né, onde em horários de pico no meio da semana, tipo 4, 5, 6 horas da tarde, caía o fornecimento de energia, ficava ali 4, 5, 6 horas sem fornecimento de energia, os grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Ou seja, isso era um grande problema devido a N fatores, né? Uma vez que eu não tenho energia, o meu processo de produção industrial para, ou seja, a família também não consegue viver ali de maneira adequada, e a gente tem esse pepino para resolver, e a gente vai ver que isso vai ser empurrado para frente, tá bom? Então, para a gente fechar essa análise, então a década de 90 ela ficou marcada com o quê? Abertura dos portos. O que isso significa? Eu tenho um estímulo à concorrência, uma pressão externa, principalmente devido ao consenso de Washington. Acorda aí, ó. Eu estou fechando um ciclo de um keynesianismo e abrindo um ciclo do neoliberalismo. Quando eu falo abertura dos portos, é isso. Ou seja, uma economia mais fechada que a gente tinha, e a partir de agora a gente vai abrir essa economia para o capital externo cada vez mais, né, com a aplicação dessa doutrina neoliberal. Se eu estou abrindo os meus portos, eu estou ampliando o meu investimento de capital externo, eu tenho uma diminuição do protecionismo alfandegário, ou seja, esse protecionismo visando, sim, uma indústria nacional, uma indústria forte, e o que isso gera como consequência? A gente tem consequências positivas e negativas. Acorda aqui para a gente finalizar. Eu tenho a modernização do parque industrial. Ou seja, eu tenho mais tecnologia chegando. Se eu tenho mais tecnologia, eu tenho uma dependência menor da PE, a população economicamente ativa no setor secundário. Ou seja, eu tenho a substituição da mão de obra humana pela mão de obra das máquinas. Tá? A flexibilização geográfica, aquilo que eu acabei de falar, as indústrias procurando cidades menores, cidades fora dos grandes centros, e vai gerar uma desconcentração industrial. Eu tenho a guerra fiscal, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, e principalmente essa flexibilização geográfica é principalmente no litoral nordestino e a região norte do Brasil. Falando ainda, né, dessa abertura dos portos e diminuição do protecionismo, nós temos aí o fim da política de substituição de importações. Vargas levantou essa bandeira lá atrás, JK continuou, o governo militar aprofunda isso, mas a partir de agora eu saio dessa doutrina keynesianista de substituição de importações, eu entro nesse processo neoliberal, como eu disse para vocês. E o que isso gera como impacto? Está aí, ó. Eu tenho a desnacionalização da economia, isso já está claro, por política de privatização, endividamento cada vez maior, dependência de capital externo cada vez maior.
E aí, vamos prestar atenção nesses dois pontos aqui, ó. Eu tenho uma maior importância de bens manufaturados, ou seja, uma maior participação do setor secundário na economia. Fez sentido? Porque se o meu parque industrial ele está se desenvolvendo, modernizando, automaticamente o meu setor secundário ele fica mais pujante, ele fica maior ali na economia. Porém, eu tenho uma reprimarização da economia. O que é reprimarização? Eu tenho uma economia que depende cada vez mais do setor primário. Por quê? Se eu tenho ou boto fim na política da substituição de importações, ou seja, o que o Brasil ele vai continuar importando? Tecnologia. E a gente vai continuar sendo referência ou vai voltar a ser referência na produção de matéria-prima, que seja o minério de ferro, que seja a soja. E se eu estou produzindo matéria-prima, automaticamente eu estou voltando para o meu setor primário, que vai ser um setor de extrema importância no século XX aí, né? Onde, e aí só fazendo um paralelo com a geopolítica internacional, quem vai assumir o protagonismo desse setor secundário no âmbito internacional? Vai ser a China. A China ela vai ser, aí, década de 90 e o início dos anos 2000, a China ela vai assumir para si essa responsabilidade de produção de mercadoria, não inovação tecnológica ainda, tá? Produção de mercadorias. E ela vai comprar muita matéria-prima de quem? Dos países subdesenvolvidos, dos países da periferia global que somos nós. Então a gente volta a uma estrutura que depende muito do setor primário, principalmente no âmbito de exportação. Tranquilo? Beleza? Bom, era isso. Aí a gente termina esse primeiro contexto do neoliberalismo, da primeira parte do neoliberalismo, fase 1 aí, e a gente vai vir no segundo momento com o governo Lula, Dilma, para ver como é que isso se aplica dentro da estrutura desse partido. Tá bom? Um grande beijo para vocês.